Saúde a igreja com a paz do Senhor. Podem sentar em nome de Jesus. Eu não sei você, mas eu já cultuei e já senti a presença de Deus. Porque eu vim aqui esta noite adorar a Deus, dar o meu melhor para Ele. Se você veio ouvir a irmã Naziane e perdeu o seu tempo, costumo dizer, não sei pregar, só sei dizer que Jesus é bom, que Ele é grande, Ele é fiel. E como serva e um bom soldado que somos, devemos estar preparados para aquilo que o Senhor nos manda fazer. É verdade? Eu estava aqui maravilhada e Deus me fez voltar alguns anos atrás, quando começamos nesta caminhada, e eu me lembrei de uma igreja, a nossa primeira igreja que o Senhor nos enviou. Edmilson ainda estava com poucos dias de separado ao diaconato. E muitas vezes, era em uma usina lá em São Miguel dos Campos, e muitas vezes a gente saía de casa, sabe, irmãos, afobado. Edmilson, eu costumo dizer que ele é o porteiro, porque ele gosta de chegar cedo. A gente ainda não se habituou, estamos decorando ainda o caminho. E a gente saía de casa naquela pressa tão grande. E muitas vezes estava eu, Edmilson, a igreja enorme, dava duas dessas. Eu, Edmilson, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3 ou 4 irmãos, esperando os irmãos chegar. E eu estava ali sentada e dizendo: Jesus, como tu és lindo, isso é promessa. E às vezes fomos passar final de ano lá, e eu não queria, porque eu queria ficar na sede, queria ficar na cidade, muita gente. E ele: não, nós vamos romper o ano lá, com 5 irmãos. E nós fomos. E isto aqui é promessa de Deus. Quem entende, entenda. A Ele a honra, a Ele a glória e a Ele o louvor. Então, como serva, temos que fazer aquilo que Deus nos ordena e aquilo que Deus nos manda. E Deus tem um mistério conosco, nos trouxe a este lugar. E eu disse: Jesus, eu estou aqui. Deus me deu uma palavra ao meu coração, e eu sou dessa, irmãos. Eu não sou de agradar. Eu sou de fazer o que o papai me manda fazer. Eu acredito que Deus fala, eu acredito que Deus revela, eu acredito que Deus liberta, eu acredito que Deus salva, eu acredito que Deus restaura, eu acredito no Deus que eu vim adorar aqui nesta noite. Então você que ainda não abriu a sua boca, adore a Ele, porque Ele achar que o culto não vai depender de mim, o culto depende da sua adoração. Porque Ele procura os verdadeiros adoradores. E eu vi verdadeiros adoradores nesta noite. Não importa a multidão, era uma grande multidão que seguia Jesus, mas eram poucos que estavam ali para adorar. Então, se você faz parte do pouco, meu irmão, deixa de olhar para mim, deixa de olhar com essa cara aí fechada, abre a tua boca, porque neste lugar o Espírito Santo de Deus tem liberdade. Eita, Deus lindo! Ele tem liberdade. Ele é amigo. Ele é renovo. Ele é consolo. E o jovem cantor: Ele chegou. Ele chegou. Eita, Jesus lindo. 1 João. Irmão, eu sinto Deus neste lugar. Abra a sua Bíblia no 1 João. Capítulo 2, versículo 14, a parte B. E depois nós vamos para Daniel 1 e 8.
Bem conhecido. Jesus é lindo, acharam? Estou nervosa, viu? Não é fácil estar aqui, não. Não é fácil. Treme tudo. Eu vou ler aqui uma versão, só a parte B, que diz assim. Eu vou dizer uma coisa para você, igreja. É culto com a mocidade. A palavra pode ser até referente a jovens, mas o Espírito Santo de Deus disse a mim que esta palavra vai ser para o velho e para o novo também. É para toda a igreja. Não é só para os jovens. Eu não vim aqui ministrar só para jovens. Eu vim ministrar para você. Porque eu já recebi em casa. Diz assim a palavra do Senhor. 1 João, capítulo 2, versículo 14, a parte B. Jovens, escrevi a vocês, porque vocês são fortes. E a palavra de Deus permanece em vocês. E vocês já venceram o maligno. Eita, Deus lindo. Quando a irmã me convidou para pregar, eu digo, mas Jesus, que estreito. Somos novatos, chegamos aqui a semana passada, é o nosso segundo culto. E agora, Jesus, logo para jovens, e o Senhor me falou ao meu coração, na mesma hora. Jovens, sois forte. Igreja, sois forte. E 1 Daniel, vou ler aqui numa versão, eu gosto muito dessa versão, 1 Daniel 8, 1 e 8, diz assim, sei que vocês estão cansados de ouvir falar de Daniel, né? Mas Deus sempre tem algo novo. Daniel 8 diz assim, Daniel decidiu firmemente que nunca iria comer a comida ou beber os vinhos que o rei tinha dado a eles, porque eram coisas proibidas para os judeus. Ele pediu ao chefe dos oficiais permissão para comer outros alimentos. E o que me chama a atenção aqui é o comecinho do versículo 9, que diz assim, sem Daniel saber, Deus tinha colocado no coração do supervisor uma simpatia e uma bondade por ele. É Deus quem faz todas as coisas. Mesmo aquele oficial lá da guarda, mesmo ele tendo medo, porque se você for ler, você vai ver, ele tinha medo da reação do rei, que nós vamos chegar lá. Mesmo assim, mas quem colocou ao coração daquele oficial foi Deus, para permitir que aquele desejo de Daniel e seus irmãos e seus amigos fossem atendidos. Vocês estão entendendo? É Deus quem coloca no coração do homem. Não é eu, não é você, é Deus. Aleluia, Jesus é lindo. Pastor, eu posso tirar o microfone? Glória a Jesus. Tem liberdade, irmão, de adorar. Jeová mandar parar, a gente para. Eu não sei pregar por esboço, não. Amém? Eu não sei pregar por esboço, não, mas quando Jesus começa a falar, a gente vai escrevendo, que a cabeça não é computador, né? Mas depois embaraça tudo aqui e papai fica só mandando e a gente vai-se embora. Glória a Deus. Quando nós vemos aqui esses versículos, irmãos, nós vemos que Deus, Ele tem um cuidado especial. E coloca o coração de João a escrever aos pais, ao escrever aos filhinhos e a escrever aos jovens. E ele disse que nós somos fortes. Por que nós somos fortes? Porque a palavra de Deus está em nós. Nós só somos fortes porque a palavra de Deus está em mim. E a palavra de Deus está em você. Está em você? E se a palavra de Deus está em mim,
Se a palavra de Deus está em você, nós já vencemos o maligno. Aleluia, glória a Deus. Nós somos mais do que vencedores, porque a palavra de Deus está em mim e está em você. Aleluia, glória a Deus. E quando eu vejo aqui esses versículos direcionados para os jovens, eu lembro, aqui o nosso pastor leu, aqui Salomão escrevendo Eclesiastes. E eu escrevi aqui uma versão, eu gosto muito de, quando eu estou estudando, eu gosto de ver várias versões, porque às vezes tem uma linguagem melhor. E Salomão escreveu assim, por quê, irmãos? Porque todos nós devemos buscar santidade. Sem santificação, ninguém verá ao Senhor. Diz assim Salomão, nosso pastor já leu, mas eu vou ler para você. Lembra-te do teu Criador enquanto você é jovem, antes que venham os dias difíceis e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais alegria de viver. É as dificuldades, é as guerras, é as noites escuras. Muitas vezes a gente quer ficar detido. Muitas vezes a gente quer ficar em casa. É por isso que enquanto estamos com força, enquanto estamos com vigor, enquanto temos um pouquinho de azeite, devemos estar de pé. Porque a noite escura chega para todo mundo. Mas o Senhor disse que nós somos fortes, porque a palavra dele está em nosso coração. Lemos que o apóstolo João escreveu dizendo estas coisas. Então, nós devemos estar procurando sempre agradar a Deus. Sempre, sempre procuramos agradar a Deus. E quando eu estava meditando nesta palavra, eu disse, Jesus, livro de Daniel, geralmente sempre jovens gostam de ler, né? Gostam de falar de Daniel. Tem José, tem tantos exemplos para nós, tem Davi, tem Abraão, mas o Senhor, Ele conhece do grande e do pequeno que chegou aqui nesta noite, Ele conhece a necessidade, Ele conhece. E eu estou aqui maravilhada, porque existem lugares por aí, que quando diz que é culto de um determinado departamento, com um determinado departamento, não vem não para a igreja. Principalmente se for culto de jovem. Os jovens ficam sozinhos. Se é culto com as crianças ficam mais tias sozinhas. Às vezes nem os pais acompanham. E perde vocês de saber que independente de que seja qualquer culto, o nosso amigo Jesus fiel está aqui esperando pela minha e pela sua adoração. Aleluia. Então a nossa intenção de sair de casa é chegar aqui para adorar aquele que está aqui. Não a quem ele vai usar, não a quem vai transmitir a palavra. Irmão, não era nada disso, não tem nada disso aqui escrito, é o que está descendo. E eu estou maravilhada. Louvo a Deus pela vida de vocês, que o Espírito Santo foi Ele quem trouxe vocês esta noite para adorar e ouvir a palavra. Então, se você veio adorar e se você veio ouvir a palavra, pode ficar tranquilo, de mãos vazias você só sai daqui se quiser. Porque Deus, Ele nunca despede o seu povo de mãos vazias. Jesus é lindo. Pode adorar. Eita, Jesus. Irmãos, Daniel, ele era de uma família nobre. Foi levado ao cativeiro junto com alguns jovens. Mas, independente de onde ele estava, talvez alguém aqui não dê muito glória a Deus pelo que vem pela aí à frente. Mas não tem problema. Não tem problema. Como eu já falei, aquilo que Deus mandar falar, eu vou falar. Então, Daniel, quando foi levado ao cativeiro, o rei, a gente sabe de qual? O rei, não quero me deter a isso.
O rei determinou que pegassem os mais selecionados, os mais sábios, os mais formosos, os mais bonitos, e separasse para dar o do melhor, para que eles estudassem, o melhor para que eles estudassem a cultura. Tanto é que ele começou logo a mudar o nome. Eita Jesus. Olha, crente, eu vou te dizer uma coisa. Quando nós aceitamos Jesus como... Olha o que é que o Espírito Santo está falando no meu coração. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, Deus é quem muda o nosso nome. Mas tem uma diferença daquele rei que foi logo mudar o nome deles. Deus muda, olha o que o Espírito Santo está dizendo no meu coração, viu? Deus muda o nosso nome, mas não muda a nossa identidade. Irmã Naziane, por que Deus muda o nosso nome? Porque quem se chamava Chiquinho, não vai mais chamar Chiquinho. Quem chamava outro apelido aí fora, não vai ser mais chamado por esses apelidos aí fora. Vai ser chamado por um novo nome. Eita, Jesus de Nazaré, forte isso. É verdade ou não é? Vamos ouvir o irmão Chiquinho? Não, irmão. Deus muda o nosso nome, assim como Ele muda a nossa história. Para Deus, nós não temos apelido, nós temos nome. E quando Ele nos levar, teremos um novo nome. Cada um vai receber um novo nome. Eita, Jesus lindo. Vai segurando aí a tua parte. Mudamos de nome, mas não de identidade. Daniel disse: eu e meus amigos não vamos nos contaminar. Determinação. Determinação. Aqui nós somos uma coisa, lá fora nós somos outra. Não. Aqui nós somos o que somos. Lá fora continuamos sendo. Deus falava ao meu coração. Tem pessoas que aqui é uma coisa. Deus está pegando você. Vai pegar, viu? Jeová vai pegar você. Isso é do grande ao pequeno. O que você é aqui, você é lá fora. Eita Jesus. Eita Jesus. Precisamos tomar decisões. Daniel estava cativo, mas nem por isso ele deixou de tomar decisões. Existem decisões urgentes que precisam ser tomadas. E aqui Deus está dizendo que você precisa tomar uma decisão certa. Saia do muro. Porque quem fica no muro cai. Lembra, olha meu Jesus. Lembra do jovem que estava na janela, caiu, quebrou o pescoço quando Paulo estava pregando. Ai, desça do muro. Desça da janela. Vocês cantam lindo. Estão de parabéns. Aos meus olhos. Decante a namarraçúbria. Entoado. Senti a presença. Porque o louvor é dele, para ele. Por ele toda a honra e toda a glória. Mas o coração de Miandecamante Anahai, só quem conhece é Ele. Deus revela o oculto e o escondido. E Ele está aqui nesta noite para revelar o oculto e o escondido. Deus me mostrou um bocado de inseto saindo, baratas. Eu fiquei olhando sem saber de onde era. Quando eu estava aqui na sexta-feira, eu olhei para esses buraquinhos
Interessante que Deus não mostrou da lateral. Deus não mostrou dali. Deus mostrou dos buraquinhos. Deus revela. Deus sabe o que a sua igreja necessita. Sabe por quê? Porque Jesus está às portas. O noivo está voltando. E ninguém vai de qualquer jeito, não. Independente da sua gravata bonita, independente da sua roupa bonita, Jeová está voltando. E se você não estiver certo, você não sobe. E as baratas e os insetos vai sair. Ai. Daniel colocou no coração: não vou me contaminar. Não vou me contaminar. Não vou me contaminar. O que é que você está fazendo lá fora escondido? Deus não se incomoda com quantidade. Ui. Ai, Jesus. Eita, Jesus é lindo. Ui. Eu não conheço ninguém. E às vezes se alguém disser: para, irmão. Para, irmão. Jesus revela. Jesus fala. Jesus mostra. Porque Ele tem me mostrado. Quando eu cheguei aqui, e todas as vezes que eu estou chegando na casa do Senhor para adorar, só Deus sabe, irmãos. Eu disse: Jesus, só Tu sabe porque eu choro tanto. Só Tu sabe por quê? Gratidão. Gratidão. Porque eu fiz uma oração quase no finalzinho do ano passado para esse. Eu disse a Deus no dia 31 de dezembro: Senhor, eu não vou te pedir nada. Eu não vou te pedir nada. E eu estava há mais de um ano dentro de casa. Só saía para os cultos oficiais e olha lá. Só ali com Jesus. E eu disse: Deus, eu não vou te pedir nada esse ano. Porque todo dia 31 vem uma chuva de emoção na gente. E a gente promete: não vou faltar à escola dominical. Vou ser mais crente, vou ajudar o irmão, não vou perder com doutrina, vou ajudar o pastor, vou ser isso, vou ser aquilo. Jesus fala uma lixa, vou ser assim, e começa aquela emoção, e você não faz nada. E quando eu estava de joelho, eu disse: Pai, eu só vou te agradecer, mas olha para mim, eu preciso sair deste quarto, eu preciso orar pela minha família. Eu preciso orar pela igreja. Eu preciso orar pelos meus irmãos. Eu preciso orar pelos meus filhos. Eu preciso orar pelos meus netos. Eu perdi minha mãe e fiquei assim pouco tempo. O mês que vem, Dia das Mães, vai fazer 2 anos que essa Covid, Deus permitiu, e minha mãe foi embora. E eu fiquei dentro da caverna. Eu fiquei no cativeiro. Mas eu estava no cativeiro. Mas eu estava lá clamando. Porque, irmãos, eu sou um tipo de pessoas que eu gosto de pregar aquilo que eu vivo. Eu gosto de falar do que eu sou, não do que eu não sou. Eu preciso ensinar aquilo que eu aprendi, não aquilo que os outros falam. Eu tenho que ter experiência de vida para falar. E Jesus me tira daqui. Jesus me tira daqui. E eu sendo cobrada. Eu fui tão cobrada que meu filho diz: Mãinha, eu tenho certeza que Deus colocou a senhora e o pai naquele lugar. E a senhora vai voltar a ser o que era antes. Porque meus filhos passaram mais de 1 ano me chamando para sair. E nem para sair eu queria. E quando foi ontem, Deus mais uma vez confirmou o que já havia falado ao meu coração e disse:
O que estava ferido no teu coração passou. Foi só um descanso. Agora levanta e trabalha. E eu estou aqui como serva do Deus vivo, debaixo da graça de Deus, para dizer que Ele Ele sempre vai ser, Ele vai voltar, e Ele revela, e Ele restaura, e Ele renova, e Ele liberta, e Ele sara. Ele sara. Tem pessoas nesta noite que precisam ser sarados. A alma. Ai. Decamante na súbria. Você precisa ser sarado. Mas nós servimos um Deus que sara. E Daniel disse: não vou me contaminar. Quando Deus vem dizer que nós somos fortes, meus amados irmãos, nós somos fortes. Mas, irmão, não tenho força para nada. Mas você é forte. Irmão, eu estou já desistindo. Mas você é forte. Irmão, ninguém me entende, mas você é forte. Irmão, mas na minha casa só tem eu de crente. Minha esposa não é crente, mas você é forte. Irmão, mas na minha casa meu esposo não é crente, é uma luta, mas você é forte. Você é forte. Você é forte porque o grande está dizendo que você é forte. Deus não livra da cova. Ele fica com você na cova, para quando você sair dela ter o que dizer. É por isso que muitas vezes nós oramos por um livramento e às vezes Deus não dá aquele livramento. Ora, Deus dá livramento. Ora, Deus não dá livramento. E o Espírito Santo falava ao meu coração: Ele vai usar o que você tem. É o que você tem. É o que você tem que Deus vai usar. Agora, você precisa determinar. Quem determina, irmãos, não é Deus, sou eu. Convicção de não querer se contaminar. Ou você é, ou você não é. Está ouvindo? Você pode enganar o pastor, teu pai, tua mãe. Mas a Deus ninguém engana. A Deus ninguém engana. Eu disse: Jesus, quando Deus me chamou para fazer a obra, eu disse: Jesus, eu quero fazer a diferença. Agora, se tu vai me usar lá fora, primeiro me usa dentro de casa. Me usa para os meus. Me usa, Jesus, para os meus. Eu aceitei Jesus, eu tinha 17 anos de idade, 8 dias de casada. Vaidosa, meu Deus, meu cabelo era aqui curtinho. Minha mãe crente, não gostava muito de crente, mas sabe, eu não conhecia Deus. E Deus me mostrava pregando para multidões. E muitas vezes eu acordava com a língua grossa, de tanto falar em mistério, em sonhos. E quando eu estava com 17 anos e 8 dias de casada, o Senhor me mostrou a vinda dele. Terrível será para quem ficar. E ele vai voltar. E ele vai voltar. Ele vai voltar. Jesus vai voltar. Ou que você creia, ou que você deixe de crer, ele vai voltar. Existem 2 igrejas, aqui sobe e aqui fica. Eu faço parte daqui, vai subir você. Adore a ele, porque ele está neste lugar. Ai, Jesus lindo. Jovens, vocês são fortes, mas não cochila. Igreja, vocês são fortes. Vocês estão pensando o quê? Que eu estou lendo aqui? Estou não. Não cochile. Não vacile. O
O sangue dá no pé da canela aqui, ó. Mas nós não podemos negar o nosso Deus de jeito nenhum. Aleluia. Davi, ele tinha o que para servir ao Senhor? Uma funda. Quando o Senhor chamou Davi, ninguém dava valor, estava lá. Uma funda. Mas foi com aquela funda, a pedrinha foi, ó, pá, certeira na testa do gigante, que se você for meditar, imagine, um gigante, já está dizendo, gigante, não vou falar aqui quantos metros, gigante. Só vou falar uma coisa, aquele gigante era protegido, com couraça e um capacete. Imagine uma pedrinha ter que acertar o capacete de bronze ou de aço, ou sei lá, seja de que for, ia cair e não ia fazer nada. Mas Deus, olhe, se prepare, e eu vou estar aqui para ver. Vou. Estava direcionando aquela pedrinha. Pá. Eita. E o gigante, ó, foi ao chão. Bem certeiro, onde o capacete só tinha uma brechinha. Será que ele tinha essa mira? Estão lembrados do que eu li aqui, no comecinho? Sem Daniel saber, isso está ardendo ao meu coração. Sem Daniel saber, Deus foi quem colocou simpatia dentro do coração daquele ímpio por Daniel. Ou tu acha que escravo, ou tu acha que alguém que vai para o cativeiro tem direito de querer ou escolher alguma coisa? Não tem. Não tem direito nem de falar. Mas é Deus quem nos dá essa liberdade. Não troque a sua identidade. Abraão, o Senhor chamou, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Abraão só tinha a fé. O que é que você tem? O que foi que você trouxe para ele hoje? Aqui, agora. Você não sabe como Deus está trabalhando neste lugar. O que foi que você trouxe? O que é que você tem para Deus usar? O que é que você tem para Deus usar? Senhor, a tua serva não tem nada, vírgula, a não ser. Você está dizendo que não tem nada? Você está dizendo que é fraco? Você está dizendo que não pode? Você está dizendo que ninguém te vê? Você está dizendo que vai desistir? O que que você tem? Em casa. Não é na tua casa lá não. É na tua casa aqui, ó. Eu sou. Você é templo e morada do Espírito Santo. O que que você tem aí dentro? Irmãzinha de verde. O que que você tem aí, minha amada de verde de óculos? O que que você tem aí dentro? O que que você tem, mulher, aí para Deus usar? O que que você tem? Davi tinha uma funda. Abraão tinha fé. Daniel tinha convicção. Moisés tinha a confiança. É fácil liderar? Não. Sabemos a dificuldade que Moisés passou. Sabemos. Passou uma dificuldade tão grande que pecou por causa do povo. Desobedeceu. Mas foi vencedor. Mas Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida. O perdão vem, mas as consequências ficam. Qual é? Olha o que o Espírito Santo está dizendo, o teu chamado.
o que é que você tem para Deus usar. Dê o seu melhor. Daniel disse: não vou me contaminar, e não se contaminou. E por que você está se contaminando? Você bate a poeira daquela porta para cá, mas quando chega lá fora você se embola na poeira novamente? Olhe, o Espírito Santo está nesta noite como olhos, como chama de fogo. Uma certa vez eu disse ao meu filho: eu não quero que Deus use profeta para você, eu não quero que Deus use pregador para você, eu quero que o próprio Deus se manifeste a você. Porque eu criei na casa do Senhor, se distanciou da casa do Senhor e começou um trabalho. Imagina a irmã Naziane pregando, pastor Edmilson sendo pastor, e o filho virado lá na lama. E aí, Jesus, vem cá, Jesus, me dá graça, vai que esse menino, fala que esse menino, pegue esse jovem, vai lá, Jesus, lá em casa, tu sabe como é que está a situação. E ele vai. É lindo o que Deus fez. Deus se apresentou a ele e disse para ele, e chamou o nome dele dentro do quarto dele. E eu ainda vou ver meu filho contar o testemunho dele, porque eu ainda não vi. E Deus chamou pelo nome dele e disse que estava dando a última oportunidade para ele. E eu vi meu filho por 3 vezes dentro de um caixão. E a primeira vez que eu vi, ele pegou o instrumento da igreja, que ele era músico, tocava na banda da igreja e foi ensaiar numa escola para tocar na banda do mundo. Que é consagrado a Deus, é Deus, é de Deus, é tudo de Deus. Pode não ter piso, pode o banco estar ali arranhando as nossas saias, pode tudo, mas é de Deus, é consagrado a Deus, pertence a Deus. E alguém chegou e botou um revólver na cabeça dele, que chegou apavorado em casa. Mãe, eu digo, olhe, passou 2 meses santo. Depois começou tudo de novo. Jeová vai te pegar. E hoje, para a glória de Deus, eu digo que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Servimos ao Senhor, sabe por quê? Porque Ele deu ouvido à voz de Deus. Então, nesta noite, Deus quer te dar o livramento. Ouça a voz do Senhor, irmã. Mas eu já sou crente. Mas Deus quer lhe dar o livramento. Não quero saber que você é o que você deixa de ser. Eu tenho convicção que Deus está falando com muitos aqui nesta noite. Não é com um e nem com 2, é com muitos. E com a permissão do pastor, eu quero que a igreja fique de pé. Se eu fosse você, eu adorava. O que foi que você trouxe? O que foi que você trouxe a Deus? Aleluia. Eu até escrevi aqui. Sem Daniel saber, Deus tinha colocado no coração do supervisor uma simpatia e uma bondade por ele. É Deus que lhe livra, amém? Glória a Deus. Uma alma para Jesus, irmão. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Ele salva, Ele liberta, Ele transforma. Se tiver algum afastado da obra, da casa do Senhor, da casa do Pai, e quiser voltar, este é o momento. Aleluia.